Olá, vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário, segundo semestre de 2024, e nós vamos iniciar com os fundamentos elementares do direito tributário. Vamos analisar o conceito de tributos, os princípios constitucionais tributários. Me chamo Marcelo Barroso, sou professor aqui da instituição, da Universidade FUMEC, e vamos tratar um pouco, né, sobre esse ramo do direito, que é muito importante para outras áreas do conhecimento, como a administração, a área contábil, especificamente nessas duas áreas de administração e a área contábil, são áreas que têm uma afinidade muito grande com o direito tributário. Então é importante que nós possamos conhecer um pouco mais dessa matéria. Tem um material de apoio que eu vou compartilhar, né? Vamos ver aqui nossos slides de PowerPoint, para que a gente possa conduzir aí a matéria. Bom, então está aí compartilhado. Aula 1, né, vídeo 1, e nós vamos tratar então sobre 3 pontos. Na aula de hoje vamos nesses 3 pontos, começando aí com os fundamentos, né, básicos do direito tributário, conceito de tributo, classificação e espécies, e limitações ao poder de tributar. As limitações ao poder de tributar, os princípios e as imunidades, né, por assim dizer. Bom, começando o capítulo 1, com os fundamentos básicos do direito tributário. O contexto tributário é importante, né, para nós conhecermos aí a razão da existência do próprio direito tributário. A tributação é uma situação inerente ao Estado, porque o poder público, né, eu chamo Estado aqui, o poder público, a administração pública, ela precisa de recursos, né, para prestar os serviços e as obras públicas. Sem os recursos tributários, é claro que o poder público, a administração pública, não vive só de recursos tributários, tem outras receitas, receitas de seu patrimônio, de seus investimentos, de suas aplicações, juros, correção, multas aplicadas, diversas outras receitas que envolve aí o que a gente chama de direito financeiro, as receitas não tributárias. Aqui o nosso foco são os tributos enquanto fonte de arrecadação para a prestação de serviços públicos e realização de obras públicas. É necessária a arrecadação desses tributos justamente para que o Estado possa prestar esses serviços e essas obras. É claro, né? Existe aí uma tensão entre o poder de tributar do Estado, ele tem esse poder, e o contribuinte, que também tem a liberdade, e eu chamo aqui de liberdade vocacionada para o seu direito de propriedade, tem a liberdade de não ser tributado, quer dizer, o contribuinte não quer ser tributado e o poder público quer estabelecer o tributo. Então existe essa tensão, e essa tensão ela é resolvida por meio das normas jurídicas. As normas jurídicas, especialmente duas: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, foi promulgada em 5 de outubro de 1988, e o Código Tributário Nacional, é uma lei 5.172, de 1966, né? Essas duas normas, elas têm uma finalidade que é estabelecer os pontos, né, até onde pode o poder de tributar do Estado, que não invada as liberdades constitucionais do contribuinte. Então, o contribuinte tem seus direitos, tem seus deveres, e o Estado tem os seus limites, né, de atuação do poder de tributar. A ideia, então, é evitar que o poder público ele pratique essas chamadas arbitrariedades, cobranças de tributos, por exemplo, sem lei, cobrança de tributos com efeito de sanção. Isso não pode acontecer.
É justamente para isso que existem, né, as normas tributárias. O direito tributário, ele tem vários conceitos, né? Quer dizer, tem vários autores e a própria jurisprudência. Jurisprudência são as decisões dos tribunais. Estabelecem cada qual o seu conceito. Eu trouxe aqui um conceito que nós adotamos para dizer que direito tributário é o ramo do direito público dotado de autonomia didática que estuda a disciplina jurídica dos tributos. Então, por partes, né, tentando compreender aí um pouco mais o conceito, nós podemos ver que, primeiro, o direito tributário é um ramo de algo maior que é chamado direito público. Na verdade, a ciência jurídica, o direito, ele se divide em dois grandes ramos: o direito público e o direito privado. O direito privado cuida das questões cíveis, comerciais, relação civil, comercial, empresarial. O direito público já estabelece as normas em que rege a administração pública. Tem uma característica, esse ramo do direito público, que é uma característica de força imperativa. As normas têm caráter cogente, quer dizer, têm força, né, normativa. A relação de direito público é uma relação diferente da relação entre particulares. De um lado existe a administração pública, que é a detentora de todo o poder, né? O poder que eu falo aqui é o poder soberano, aquele que é realizado pelo povo e concebe todo o sistema de direitos, né? Esse direito público, então, a relação dele é uma relação impositiva. A norma é impositiva. Então, o direito tributário é ramo desse direito público, dotado de autonomia didática, ou seja, o direito tributário, ele possui princípios próprios, normas próprias, obrigação tributária, nós vamos estudar essa obrigação tributária, é diferente das demais obrigações, então eu posso dizer que o direito tributário tem autonomia didática. E o objeto do direito tributário é estudar, né, a disciplina jurídica dos tributos. Logo adiante, no segundo capítulo, nós vamos ver o conceito, a classificação, as espécies de tributos, o que significam tributos. Mas eu já posso adiantar que tributos são exações do poder público que obrigam o contribuinte a dispor de seus recursos em prol do interesse público, né? Então, essas exações, essas obrigações tributárias, né, nós vamos ver aí a questão do tributo. O direito tributário, ainda falando dele, eu posso dizer que ele é o direito material. É diferente do direito processual, ele não visa regras de procedimento ou solução de conflitos, né? Ele é o que a gente chama na área jurídica de direito material. Também é um direito obrigacional, ele disciplina essa relação que eu já falei, essa relação jurídica tributária, que é a obrigação tributária. Ele também é um direito comum, não é um direito especializado, como é, por exemplo, consumidor, meio ambiente, ele é um direito comum, né, que é o direito tributário. Falando então do sistema normativo, a norma o fio condutor, né? Tudo está na norma. No direito tributário, nós temos que sempre buscar uma norma jurídica que vá fundamentar, amparar aquele aspecto tributário. No Brasil, desde a Constituição de 1988, se estabeleceu o chamado Sistema Tributário Nacional, o STN. Esse Sistema Tributário Nacional, ele parte da Constituição, quer dizer, a Constituição estabelece uma parte dela específica, né, sobre a tributação nacional. Ele contém as espécies de tributos, a reserva de lei complementar para determinadas matérias, só pode ser tratada por lei complementar. Por exemplo, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária na sua origem, lá em 1966. Mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei complementar.
Então, algumas matérias só podem, em direito tributário, ser tratadas por lei complementar. Esse sistema tributário nacional também estabelece a questão da competência tributária, as limitações ao poder tributário, que são os princípios e as imunidades, nós vamos ver. A situação tributários, né? E a repartição de receitas, que diz especificamente ao direito financeiro. Eu só diminuir uma coisa aqui, pode ter o som. Parece que teve um pique de energia, mas agora nós retomamos. Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui. Nós vamos voltar a falar sobre o sistema tributário nacional, não é isso? Bom, então vamos lá, já chegamos aqui no compartilhamento. Então, esse sistema tributário nacional, como eu dizia, ele estabelece aí uma série de normas a partir da Constituição de 88, mas não fica só nela, né? Nós temos aí várias outras normas, um código, como eu falei, o Código Tributário Nacional, e inúmeras normas especificamente sobre regimes tributários, cada espécie de tributo, que forma todo esse sistema tributário nacional. O objeto do direito tributário é o estudo do tributo. Nós vimos lá. E estudar o tributo, nós temos que conhecer três áreas específicas da tributação. Uma com relação à instituição do tributo, a partir do momento em que ele é criado, ele é originado. O segundo, a partir da cobrança relacionada ao tributo. E o terceiro, a fiscalização do tributo. Começando então do primeiro, né? Como se institui um tributo? Existem algumas regras de instituição, alguns parâmetros para se instituir um tributo. Primeiro, tem que observar um aspecto material. Qual é a hipótese de incidência prevista na lei e qual é o fato gerador do tributo? Também um ponto que nós vamos ver mais detalhadamente na aula que vem, na aula seguinte. Hipótese de incidência é a previsão normativa para a incidência do tributo. Então, determinada operação financeira, determinada circulação de mercadoria, determinado patrimônio, tem a previsão normativa para incidir o tributo. Quando o contribuinte realiza concretamente aquela hipótese normativa, estabelece o chamado fato gerador da obrigação tributária, o fato gerador do tributo. Então, vamos dar um exemplo aqui para se entender. Hipótese de incidência, prevista na Constituição, ser proprietário de imóvel urbano. Se o Marcelo comprou um apartamento, ele então tem um fato gerador do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. A norma prevê, Marcelo comprou um apartamento, gera a obrigação do IPTU. Não que ele comprou, né, mas é porque ele tem. Porque se ele comprar, se ele adquirir um
patrimônio, o imóvel, vai incidir um outro tipo de tributo, que é o ITBI, né, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Se fosse por doação ou causa-morte, seria outro tipo de tributo, que em Minas Gerais é conhecido por ITCD, em outros estados é ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Então, é só para exemplificar, né, a diferença entre a hipótese tributária e o fato gerador. Dentro da instituição também, a lei tem que prever o aspecto pessoal, ou seja, quem é o credor do tributo. O tributo é federal, o tributo é estadual, o tributo é municipal, né? Quem é o devedor do tributo? O contribuinte, quem vai pagar aquele tributo? A norma tem que prever. A respeito do aspecto temporal, qual é o exato momento da ocorrência do fato gerador? Por exemplo, na compra e venda de imóveis é a escritura de compra e venda, gera a necessidade do pagamento do ITBI, né? A norma tem que prever o aspecto espacial ou territorial, o local da ocorrência do fato gerador. E, por fim, o aspecto quantitativo, quanto, né? Qual é o valor devido a respeito do tributo. Então, a norma que institui o tributo, a norma jurídica que institui o tributo, tem que prever esses 5 aspectos, né? E aí sim ele estará instituído. Lembrando que para se instituir um tributo, tem que ter previsão na Constituição. Como eu falo, tudo parte da Constituição. Não pode-se um município, por exemplo, querer instituir um tributo que não tenha previsão na Constituição da República Federativa do Brasil. E é justamente isso que define a chamada competência tributária. O que é competência tributária? É a competência legislativa para instituir o tributo. Tudo está previsto na Constituição. Essa repartição de competência tributária está na Constituição. Ela define o que o município pode fazer, o que o Estado pode fazer, o que a União pode fazer, o que o Distrito Federal pode fazer em relação à instituição do tributo e quais tributos podem ser instituídos. Dessa competência, decorre também a competência para não só criar, mas aumentar ou diminuir ou extinguir o próprio tributo, né? Tudo previsto em norma jurídica a partir da Constituição. A competência tributária só pode ser atribuída aos entes federativos, quer dizer, só esses que eu falei: município, União, Distrito Federal e os estados. Não pode haver tributação por parte de uma empresa não pode instituir um tributo, isso não é possível. E essa competência tributária, ela é indelegável. Se a Constituição estabeleceu que o município pode fazer aquela tributação, não pode o Estado querer usurpar essa competência que é própria do município. Bom, como fica a questão da cobrança? Lembrando, né, só para voltar um pouco aqui, eu falei da instituição, cobrança e fiscalização. Então, nós já vimos a instituição, vamos ver como fica a questão da cobrança. O que é a cobrança? É a atividade típica administrativa exercida pelo Poder Executivo, que a gente chama de administração tributária. Essa cobrança, ela se realiza por meio de um chamado devido processo legal. É o devido processo legal para arrecadar um tributo. No âmbito administrativo, nós chamamos isso de PTA, né? Se arrecada um tributo por meio de um processo, um procedimento tributário administrativo. No âmbito judicial, por meio de um processo judicial. Por exemplo, se um devedor não paga um IPVA, né, que é sobre veículo automotor, ele é proprietário do veículo, ele não paga. Esse débito vai ser lançado em dívida ativa, vai ser cobrado administrativamente dele, né? O Estado vai cobrar do contribuinte. Se mesmo assim ele não pagar, o Estado pode ingressar com uma ação de execução fiscal contra ele. Então ele vai para o âmbito judicial, né? Diferentemente da instituição do tributo, que não admite delegação, né, que a gente viu lá, a cobrança do tributo admite delegação. Tá? Pode delegar para uma outra entidade fazer a cobrança do tributo. É delegável a outras pessoas federativas ou mesmo pessoas jurídicas. Um exemplo muito claro disso é o ITR, Imposto Territorial Rural. No ITR, é um imposto federal, quem tem que arrecadar, quem tem que cobrar esse tributo é a Receita Federal para a União. Mas existe a possibilidade do município arrecadar ITR daqueles imóveis rurais que estão dentro da sua circunscrição municipal.
mediante delegação, né, um protocolo até de intenções que se faz entre a União e o município arrecada aquilo ainda fica com a Receita. Isso tem previsão normativa. E é uma atividade plenamente vinculada, ou seja, não pode ter cobrança de tributo sem previsão normativa, sem previsão legal. E a terceira etapa aí é a questão da fiscalização do tributo. O que é a fiscalização? É a atividade típica administrativa exercida pelo Poder Executivo, a chamada administração tributária. Decorre do que a gente chama de poder de polícia que os entes competentes têm para fiscalizar o contribuinte para saber se ele está contribuindo corretamente, se tem algum equívoco na contribuição feita por ele. Né? Então, quem fiscaliza é aquele que institui, né, o tributo, normalmente. Mas ele pode delegar também essa fiscalização para um outro ente. Normalmente isso não acontece. Os entes que instituem o tributo fazem a sua própria fiscalização. É uma atividade que a gente chama discricionária da administração pública dentro dos limites da lei. Ele pode atuar segundo seus critérios de oportunidade e conveniência na fiscalização tributária. Então, ele pode chegar numa empresa, pode fiscalizar a escrita da empresa, a contabilidade. Hoje isso tudo é muito feito de forma eletrônica, né? Tudo é feito de forma muito em plataformas eletrônicas, mas sem prejuízo, claro, de haver até uma fiscalização presencial, física, propriamente dita. Esse conceito todo que nós vimos aqui, deixa eu só retornar para aquele tripé do objeto do direito tributário, está dentro do que a gente chama de fiscalidade. Fiscalidade significa instituição, cobrança e fiscalização do tributo. É a parte fiscal, né, do direito tributário. O direito tributário também lida com a chamada parafiscalidade. O que significa parafiscalidade? É a delegação de uma atividade de cobrança ou fiscalização. Então, nós vimos a fiscalidade quando o próprio ente instituidor do tributo realiza a instituição, a cobrança e a fiscalização. Ali é fiscalidade. Agora, se um ente tributante ele passa a fiscalização, a cobrança para um outro ente, como eu dei exemplo aqui do ITR, né? Isso tem previsão lá no artigo 7º do Código Tributário Nacional, quando ele passa essa função quando a União passa a função de fiscalização e de cobrança do ITR para o município, está acontecendo o que a gente chama de parafiscalidade. É uma delegação de poderes para outro ente. Essa delegação confere, então, ao delegatário, aquele que recebe, né, a nova tarefa, as mesmas garantias e privilégios processuais do delegante. E também nós temos, além da fiscalidade e da parafiscalidade, nós temos a extrafiscalidade. O que significa a extrafiscalidade? É a característica que possuem alguns tributos que permitem, além do ingresso de receitas nos cofres públicos, também de intervirem na economia, incentivando ou não determinada atividade ou conduta do contribuinte. É também chamada tributação indutiva. Qual que é a finalidade? O tributo é instituído, cobrado e fiscalizado com finalidade meramente arrecadatória, quando a gente tem a fiscalidade. Na parafiscalidade, é um instrumento a serviço de objetivos extrafiscais. E a extrafiscalidade puramente, né, ou tributação indutiva, significa que o Estado ele quer incentivar ou não quer incentivar determinadas atividades. Por exemplo, nós sabemos que a bebida no Brasil tem uma tributação maior, a bebida alcoólica. Né? A bebida alcoólica tem uma tributação muito maior que a bebida não alcoólica. Qual é a ideia? A ideia é não estimular o uso de bebida alcoólica. Por quê? Existe um entendimento do Estado que isso pode prejudicar a saúde e pode comprometer a saúde pública no SUS. Por outro lado, volta e meia, o poder público quer estimular determinadas atividades. Por exemplo, teve vários momentos da história do Brasil que se incentivou a produção de eletrodomésticos, geladeira, fogão, até se chamou assim de linha branca na época. Né? Hoje tem toda a cor, hoje tem geladeira prata, preta, mas antigamente os eletrodomésticos tinham muita a cor branca. Então falava assim, estímulo
a produção dos eletrodomésticos de linha branca, especialmente geladeira e fogão. E aí retirava a carga tributária, ou diminuía, né, a carga tributária desses itens. Isso é uma medida extrafiscal. Além de ser uma fonte arrecadatória, claro, né, o tributo pode ter as seguintes funções também, dentro dessa característica da extrafiscalidade. Distributiva, que vai distribuir renda e redução de desigualdades. Alocativa, indutória, induzir comportamento dos agentes econômicos. E estabilizadora, que é uma forma de equilíbrio da economia, né, propriamente dita. A ideia da extrafiscalidade. Bom, essa é uma noção elementar, né? Fiscalidade, parafiscalidade, extrafiscalidade. Dentro da fiscalidade, instituição, cobrança e a fiscalização do tributo. Agora vamos ver, né? Vamos avançar um pouco mais para ver qual é o conceito de tributo, quais são as espécies tributárias e como se classifica. Bom, o tributo, ele tem uma definição prevista no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tem vários significados, na verdade, se buscar aí a literatura, né, os livros aí sobre o direito tributário, o conceito de tributo tem, na doutrina que a gente fala, vários conceitos. Nós vamos ficar aqui com o artigo 3º do CTN. O que é um tributo? Olha lá, consiste em uma relação jurídica obrigacional que une o contribuinte ao fisco. E o artigo 3º é bem mais taxativo. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição de tributo. Vamos entender um pouco mais, né, por partes, esse conceito. Primeiro, lá diz que é uma prestação pecuniária compulsória. Essa compulsoriedade decorre de quê? Do poder de tributar do Estado, como eu disse inicialmente, fundado na Constituição, advindo do chamado poder de império que o Estado tem. A gente chama de ius imperii. É o poder de império, ou seja, as normas têm caráter imperativo, não é uma negociação, não é uma troca de vontades, é taxativo, né? Compulsório. Diz que é uma prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Aí o artigo 162 do CTN declara: o pagamento, né, do tributo é efetuado em moeda corrente nacional, cheque ou vale postal. Nos casos previstos em lei, em estampilha em papel selado ou por processo mecânico. Veja, o Código Tributário é de 1966, né? Então ele fala dessas hipóteses. Nós sabemos que hoje o pagamento de tributo é feito por moeda corrente ou PIX, né? Transferência eletrônica bancária, TED, DOC, nem DOC tem mais, talvez aí TED, PIX e pagamento em moeda. Talvez o mais comum aí seja o pagamento pela rede bancária via pagamento de boleto, né? Essas ideias de cheque, vale postal, estampilha, papel selado, isso não tem mais ocorrência prática, tá? E que não constitua, lembrando, prestação pecuniária de natureza compulsória, paga em moeda corrente nacional, eu vou pelas formas dela se expressar, que não constitua sanção de ato ilícito. O poder público não pode punir o contribuinte. A ideia não é essa, não é de punição. Se tiver natureza de punição, se um prefeito criar um tributo para punir os adversários políticos dele, esse tributo é nulo de pleno direito. Por quê? Porque tributo não constitui sanção ou punição. Pode incidir sobre atos ilícitos, mas ele em si não pode ser uma forma de punição. Como assim incidir sobre atos ilícitos? Pode haver, por exemplo, tributação sobre contrabando. Pode haver tributação sobre casas de jogos de azar. Tá? É o que a gente vai ver logo adiante, que é o chamado princípio do não olé. Não interessa a origem do recurso. Pode haver a tributação. Apesar de não ser punição, né, porque essa é a regra, em função da extrafiscalidade, se admite técnica de progressividade nas alíquotas para sancionar alguns comportamentos.
Por exemplo, no ITR, quando o ITR tem um valor muito alto, é justamente para haver um desestímulo à propriedade improdutiva. O IPTU, quando ele também pode ter uma alíquota muito alta, é para desestimular lotes vagos, né? Imóveis aí urbanos que não são edificados ou subutilizados ou mesmo não utilizados. Então tem essas exceções, né, a essa questão que eu mencionei. Tributo tem que ter instituição por lei, lei em sentido estrito, está no artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Artigo 114 do Código Tributário Nacional. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, o tributo tem que ter lei em sentido estrito. Não pode ser, a gente brinca assim, nem por decreto. O decreto regulamenta uma lei, claro, mas tem que ter a previsão legal. Ainda, o artigo 123 do Código Tributário Nacional especifica: salvo disposições de lei, em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Por exemplo, se um locador transfere ao locatário em contrato de locação a obrigação de pagar o IPTU e o locatário não paga, o fisco municipal, que é um tributo municipal, ele vai cobrar do proprietário, do locador, porque isso está previsto em lei. Quem deve o tributo é o locador. Essa convenção entre o locador e o locatário não pode ser oposta à administração pública, né? Então é isso, tá? E só fechando aí o ponto. Todo tributo é uma prestação pecuniária prevista em lei, mas nem toda prestação pecuniária prevista em lei é tributo. Eu dou exemplo aqui do empréstimo compulsório, que o Supremo Tribunal Federal já entendeu, né, que não se trata de tributo, e sim de uma cobrança compulsória por parte do Estado quando há necessidade de recursos. O tributo tem que ser cobrado em atividade plenamente vinculada, não há margem de discricionariedade, quer dizer, o administrador ele tem que fazer a cobrança do tributo, ele não pode deixar sob pena de gerar a chamada renúncia de receita. Constatado o fato gerador, deve ser feito o lançamento tributário. Tem vários institutos, vários itens aí que são próximos ao tributo, mas têm definição não tributária. Por exemplo, tarifa, preço público, pedágio, foro e laudêmio, taxa de ocupação de terreno da União, emolumentos notariais devidos aos cartórios, custas, emolumentos e taxas judiciais devidas aos cartórios judiciais, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, como, por exemplo, Cefem, Cifur, que é da recurso hidráulico, a primeira, Cefem é de minério, né, de exploração mineral. Todos esses institutos parecem tributos, mas não são. Ou seja, podem até ser compulsórios, mas não têm a mesma definição dos tributos. Bom, os tributos eles se classificam segundo a sua função, competência e vinculação. Tem outras classificações adiante. Eu vou falar primeiro das três. Segunda função, podem ser tributos fiscais, extrafiscais ou parafiscais. Tributos fiscais é aqueles que visam arrecadação. Por exemplo, o IPTU. Ele visa arrecadar recursos para o município. Extrafiscais visam arrecadar índios e comportamentos. O próprio IPTU, quando se fazem em lotes vagos, ele tem uma característica essa fiscal. E para fiscais, arrecadado por uma pessoa diversa da que tem o poder de instituir. Eu dei exemplo já do ITR, né? Quanto à competência, eles se classificam em tributos federais, estaduais, municipais e distritais. Essa é a principal classificação. É a que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso. Na última aula a gente vai falar, na terceira aula, na verdade, a gente fala dos tributos federais, e na última aula nós vamos falar dos estaduais, dos municipais e do distrital. Com relação à vinculação, podem ser tributos vinculados, são chamados bilaterais ou sinalagmáticos, pressupõem atividade estatal, por exemplo, a contribuição de melhoria. Se o poder público realiza uma obra que vai causar uma melhoria no valor do imóvel, além do IPTU,
pode ser instituída uma contribuição de melhoria, né? Aí é um tributo vinculado. Ou os chamados tributos desvinculados, unilaterais ou sem causa, é o típico do imposto. Existe aí um equívoco muito grande. Muita gente fala assim: ah, eu pago IPVA caro e as estradas estão ruins, né? Bom, IPVA não tem nada a ver com estrada. Pode ser, se o poder público, se quiser, ele pode destinar recursos do IPVA para a estrada, mas ele não é obrigado a destinar, porque o imposto é desvinculado do seu fato gerador e do seu destino, né? É um tributo desvinculado. Classificação quanto ao impacto financeiro. Podem ser diretos ou indiretos os tributos. Diretos é aquele que o contribuinte suporta diretamente o ônus financeiro. E os indiretos é quando ele paga o tributo, mas seu valor está embutido nos custos do produto. Você compra um item, um celular, por exemplo, você está pagando um monte de imposto ali, um IPI, né? Um imposto sobre circulação que está embutido no preço, tá? É um tributo indireto. Quanto ao objeto, os tributos podem ser reais ou objetivos, que incidem sobre objetos ou fatos, pessoais ou subjetivos, que incidem sobre pessoas, né? Tipo de incidência. Podem ser monofásicos ou plurifásicos. Os monofásicos, o fato gerador é um só. Por exemplo, o ITCD, Imposto de Doação, né? Houve a doação, uma fase só, tributação. Impostos plurifásicos acontecem quando há, por exemplo, o ICMS, circulação de mercadorias. São vários, desde a origem até o consumidor final, podem ter várias cadeias ali e várias fases, né? Então, o ICMS, o IPI, né, são tributos plurifásicos, que podem ser cumulativos ou não cumulativos. Mais adiante nós vamos ver esse detalhe. Tributos classificados segundo o grau de seletividade, alguns que são seletivos ou não seletivos. É um comportamento extrafiscal. Tributo seletivo é aquele que visa induzir um determinado comportamento, né? Os não seletivos têm efeito mais arrecadatório. Enquanto à natureza econômica, né? Que podem ser incidentes sobre o comércio exterior, incidentes sobre o patrimônio e renda, incidentes sobre a produção e circulação, incidentes sobre circunstâncias especiais. São as principais classificações aí também. Com relação à progressividade, ou seja, quanto mais envolver valores econômicos, pode ter alíquotas progressivas. O imposto de renda, por exemplo, é assim. Tem alíquotas de 22% e vai até 20, de 15%, 22,5%, 27,5%, dependendo da capacidade tributária do contribuinte. Quanto mais ele arrecada, mais ele vai pagar. São chamados tributos progressivos. E tem os tributos não progressivos, que a alíquota é única. Com relação à natureza, existe a teoria bipartite, que são 2 tributos, tripartite são 3, quadripartite 4, quinpartite são 5. Atualmente, vigora a teoria quinquipartite, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, né? A teoria que vigora após a Constituição de 1988. E aqui estão as espécies, então, tributárias que vigoram no Brasil. Como eu disse, nós temos aqui os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, contribuições sociais e a contribuição para intervenção no domínio econômico, que é a CID. O empréstimo compulsório, como eu disse, ele é controverso. A maioria dos tributaristas não consideram o empréstimo compulsório como tributo. Eu, inclusive, não considero, porque eu alinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas eu coloco aqui porque existe uma corrente, ainda que minoritária, que considera uma espécie de tributo. E, por fim, né, como fica aí como ficam, né, as limitações ao poder de tributar. Só um minutinho que eu saí aqui sem querer da tela. Vamos falar agora sobre as limitações ao poder de tributar. Deixa eu voltar para o compartilhamento aqui. Só um instante que eu saí sem querer, acabei modificando a tela aqui. Aqui agora achei. O que são essas limitações ao poder de tributar? Vamos lá. Aqui. Essas limitações, como eu disse, elas tentam estabelecer
os limites de atuação do Estado em relação ao particular, da administração pública em relação ao contribuinte, do fisco em relação ao contribuinte propriamente dito. Então, nós temos dois tipos de limitações ao poder de tributar, que são por meio dos princípios e das imunidades. Princípios são chamados princípios jurídicos. O direito ele tem várias fontes. A principal fonte do direito é a lei. Mas ao lado da lei nós temos os princípios jurídicos, que são, na definição de vários autores aí, os chamados mandamentos nucleares de um sistema, que são previstos em norma ou não. Tem princípios gerais de direito, princípios específicos, mas são fontes do direito ao lado da lei, né? Também a jurisprudência. Jurisprudência são as decisões dos tribunais. E as imunidades. Então, de um lado, princípios, como limitação ao poder de tributar, e de outro, imunidades. Vamos ver mais sobre esses princípios, que nós vamos entender um pouco melhor como funciona a questão. No direito tributário, os princípios, eles, além de se considerarem limitações ao poder de tributar, eles também são chamadas garantias constitucionais fundamentais do cidadão. São aquelas garantias previstas na Constituição, especificamente no artigo 150 da Constituição. Tem vários princípios do direito tributário que não estão no artigo 150, mas aqueles que estão no artigo 150 talvez sejam os mais importantes da ordem jurídica. E nós vamos começar a vê-los agora, né? Então, esses princípios do artigo 150, que a gente chama de normas de estabilidade duradoura ou cláusulas pétreas, não podem sequer ser retirados pelo poder de emenda à Constituição. Os deputados e senadores, se eles quiserem emendar a Constituição, eles não podem tirar essas garantias constitucionais fundamentais do contribuinte. A regulação, né, desses princípios depende de lei complementar. E, por exemplo, não pode ter medida provisória para isso e nem lei ordinária. E estão sujeitos sempre a uma interpretação que melhor favoreça o contribuinte, a chamada interpretação extensiva. Então vamos um por um desses princípios constitucionais fundamentais, as garantias fundamentais. O mais elementar deles, e o primeiro e mais importante, é o princípio da legalidade. Não há tributo sem lei. Está definido no artigo 150, inciso 1, olha só. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que são os entes instituidores, exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça. Lei, a definição está na Constituição, só pode ser por meio de Constituição, emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, né? Decreto legislativo, resoluções do Congresso Nacional. Não pode, por exemplo, instituir tributo só por decreto. Tem que ter uma lei específica. E algumas matérias do direito tributário, como eu falei, exigem um tratamento ainda diferenciado. Não é qualquer lei, por exemplo, tem que ser uma lei complementar. Isso está definido também no artigo 97 do CTN, né, que é o rol exaustivo, fechado, conforme definição do Supremo aí nesse julgado, que é o RE 172394. Sempre a instituição, majoração, redução, extinção de tributo depende de lei, né? É o princípio máximo da legalidade. Não há tributo sem lei anterior que o defina. E aí vem o princípio da anterioridade, que está no artigo 153, alíneas B e C, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, se instituir um tributo no ano de 2024, só pode cobrar em 2025. E a letra C, que é a chamada anterioridade nonagesimal, ela é mais específica ainda em relação a alguns tipos de tributos, que são as contribuições sociais. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu, aumentou, observado o disposto na linha B. Então, assim, eu não posso cobrar tributos com efeitos retroativos. Só pode cobrar tributo com efeitos prospectivos. Tem que ter lei e só vai cobrar para frente, dentro do princípio da anterioridade. No ano seguinte, ou no exercício seguinte, pelo princípio da anterioridade
comum, ou 90 dias depois, pelo princípio da anterioridade nonagesimal, aplicada aqui às contribuições, por exemplo, previdenciárias. O princípio da isonomia. Não pode a norma instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, por exemplo, eu não posso cobrar tributos de pessoas que estão na mesma situação. Todos têm que pagar de forma igual. É o princípio da igualdade, né, aplicado aqui. Junto com a anterioridade, é o tripé: legalidade, anterioridade e retroatividade. Não pode haver cobrança sem lei, não pode haver cobrança de forma retroativa, e a cobrança só pode acontecer depois da anterioridade, seja ela comum ou a nonagesimal. Aqui há irretroatividade, né? Não pode haver cobrança em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, por exemplo, se houver um aumento da alíquota de PTU, vai passar de 3% para 5%, só vai poder cobrar os 5% dali para frente. E mesmo assim, observada a anterioridade, que só pode ser cobrado no exercício seguinte, jamais de forma retroativa. Proibição de confisco, né? Não pode haver confisco. O tributo ele não pode ter efeito confiscatório. Ele não pode ser sanção, não pode ser punição e não pode ser confisco, ou seja, confisco é uma forma do poder público retirar a propriedade particular sem pagamento de indenização. Isso se chama confisco. Não pode, né? É vedada a utilização de tributo com efeito de confisco. Isso proíbe o chamado excesso de tributação. Então, a alíquota do imposto de renda, por que ela é no máximo 27,5%? Porque se aumentar demais, vai acabar comprometendo a própria renda. E aí se torna um efeito confiscatório. Esse princípio ele se aplica a todos os tributos e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que a proibição de confisco ele se aplica à carga tributária. O Brasil tem uma carga tributária, eu estou falando aqui dos tributos diretos, indiretos, federais, estaduais, municipais federais, estaduais, municipais e distritais. A carga tributária brasileira ela ultrapassa 2/3, né, da renda de uma pessoa. Estou comparando aqui da carga com a renda. Isso é muito alto, né? Eu inclusive, vejo nisso daí um próprio confisco. Princípio da não limitação. Não pode as normas estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, veja, seria a única forma de limitar seria a cobrança de pedágio, que acaba limitando, né? Tem valores de pedágio aí, inclusive aumentou, que era de R$ 3 para R$ 12, isso é um absurdo. Mas o pedágio também não tem natureza tributária. E o tributo não pode ser limitação ao tráfico de pessoas ou bens, né? Esse é o princípio tributário. Agora, nós já saímos dos principais, né, dos princípios mais importantes, que são aqueles do artigo 150 da Constituição. E esses do artigo 150 são, como eu disse, definidos como garantias fundamentais e não podem sequer ser retirados da própria Constituição pelo legislador constituinte reformador. Além deles, tem outros princípios, como, por exemplo, o artigo 151, né? Princípio da uniformidade geográfica, inciso 1. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diversas regiões do país. Então, por exemplo, a União não pode falar assim: eu vou instituir o IPI só para o estado de Minas Gerais. Os outros estados não vai ter IPI. Ela não pode fazer isso. Tem que instituir de forma nacional. Mas ela pode dizer: olha, tendo em vista a tragédia que acabou acontecendo das chuvas, né? Por causa das chuvas no estado do Rio Grande do Sul, eu vou promover um incentivo fiscal em torno do IPI para desonerar as empresas do pagamento de IPI ou redução
né, do pagamento de IPI às empresas gaúchas. Isso pode ser feito para promover o equilíbrio, né, entre as diversas regiões do país. Princípio da não cumulatividade. Isso aqui é naqueles trifásicos, eles acontecem em diversas fases. Qual que é o objetivo disso? Como eles têm várias fases, se fosse tributar a mesma alíquota em cada fase, ia ter um efeito cascata, né? Ia tributar sobre tributo, o que não deve acontecer. Então, qual que é o objetivo da não cumulatividade? Impedir que determinados tributos plurifásicos incidam em cascata, evitar que o tributo recaia em base de cálculo dele mesmo. É o caso, por exemplo, do IPI, que está dizendo lá no artigo 153, parágrafo terceiro, né? Inciso 2. O imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado das anteriores, para não haver incidência de tributo sobre a base de cálculo dele mesmo. O ICMS é a mesma coisa, será não cumulativo, compensando-se no que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado nas anteriores, ou pelo mesmo ou outro Estado, ou pelo Distrito Federal. Além da cumulatividade, anda junto com ela a seletividade. Exige que as alíquotas de IPI e ICMS, que são os tributos plurifásicos, sejam graduadas conforme a essencialidade da mercadoria, serviço ou produto. Quer dizer, se o produto for mais essencial para a população, a alíquota será menor. Se for menos essencial, a alíquota será maior. Isso é uma forma extra-fiscal de atuação tributária, né? Então, por exemplo, o tributo IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Um celular, um veículo, né, automotor, são essenciais, então a tributação tem que ser menor. Agora, bebida alcoólica, fumo, cigarro, não é tão essencial e quer se desestimular, então a tributação será maior. O ICMS é a mesma coisa, né? Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias ou dos serviços. Princípio da não discriminação quanto à procedência ou destino, está lá no artigo 152, né, da Constituição. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. A ideia aqui é proibir o tratamento diferenciado em razão da origem ou da destinação de determinado bem, né? Não é porque ele for originado em um determinado estado que vai ter a tributação maior ou menor, né? Essa é a ideia. O princípio do não olé, que eu já mencionei, que é o artigo 118, do inciso 1 da Constituição, do CTN aqui, desculpa, esse aqui é do Código Tributário Nacional. Não interessa a origem do dinheiro do contribuinte e nem a idoneidade da atividade tributária. Vai haver a tributação. Então, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto ou de seus efeitos. Então, estou dizendo assim, uma pessoa que foi condenada por tráfico de drogas vai lá e compra um veículo caro. E a origem do recurso é uma origem ilícita de tráfico de drogas. Vai ter a tributação da compra daquele veículo, vai ter o IPI, né? Porque não interessa a origem do recurso. Isso é um problema criminal que tem que ser apurado e tudo mais, mas a tributação ela tem que acontecer. E por fim, lembrando, né, que são dois pontos aí das limitações do poder de tributar. Um que são os princípios, e outro que é a imunidade. O que é uma imunidade? Imunidade é a exclusão da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios para instituir tributos relativamente a determinados atos, fatos e pessoas expressamente previstos na Constituição Federal. Eu cito aqui o José Eduardo Soares de Mello, no curso de Direito Tributário. Então, a própria Constituição fala, nessa hipótese aqui, não pode incidir o tributo, né? Eu falo aqui, por exemplo, a situação da tributação, por exemplo, a imunidade tributária das entidades religiosas. Entidades religiosas têm imunidade tributária de impostos. Uma igreja, por exemplo, um templo de qualquer culto, né, não paga imposto IPTU, né, não paga IPTU. Por quê? Porque tem uma imunidade tributária. É uma limitação ao poder de tributar. E por fim, só para a gente saber,
Existem vários institutos que são próximos da imunidade. São incidência, a isenção, não incidência, alíquota zero, desoneração, crédito presumido e base reduzida, que são previstas em lei. A imunidade tem previsão na Constituição. A isenção vai ser de acordo com a lei, que isenta ou não, por exemplo, as pessoas de determinada situação, né, pessoas com deficiência, elas têm isenção do ICMS na compra de veículos, por exemplo, né? É, algumas hipóteses em que não incide o tributo, porque não ocorre o fato gerador, alíquota zero, que é indução de comportamento, desoneração, que eu dei exemplo aqui da linha branca, créditos que podem ser apropriados pelo contribuinte para deduzir do cálculo e base de cálculo também reduzida. São institutos também que são próximos à imunidade, mas têm uma diferença de tratamento. Então, nós vimos aqui os pontos, né, vamos dizer assim, principais para entendermos e conhecermos o direito tributário. Eu gosto sempre de fazer aí, nesses segundos finais aí, rememorar. Nós vimos 3 capítulos. O primeiro capítulo sobre os conceitos elementares aí do direito tributário, e naquele capítulo nós vimos a questão da fiscalidade, da parafiscalidade, da extrafiscalidade. Dentro da fiscalidade, a instituição, cobrança e fiscalização do tributo, né? Nós vimos no segundo capítulo o tributo, o conceito de tributo, ali do artigo 3º do CTN, a classificação dos tributos pelos diversos critérios e as espécies tributárias. E, por fim, agora, nós acabamos de ver as limitações ao poder de tributar, consistentes aí nos princípios jurídicos, né? Alguns com status de garantias fundamentais, como aqueles lá do artigo 150 da Constituição, e outros que também são princípios jurídicos que limitam a atuação do poder público, e a ideia da imunidade, a imunidade tributária, que é uma previsão constitucional afastando a tributação em relação a determinadas pessoas ou determinadas circunstâncias. A previsão da imunidade tem que estar na Constituição, diferentemente das outras hipóteses, como a isenção, a não incidência, a desoneração, que vão ter previsão em lei, né? Não na Constituição, mas em lei infraconstitucional. Então, esses são os pontos que nós tínhamos que tratar nessa aula. Na próxima aula, nós vamos ver mais, já começando com a existência do tributo. A ideia é ver a existência do tributo com a hipótese de incidência, fato gerador, até o final, quando ele é extinto, né, por diversas modalidades. Então, até a próxima aula e fiquem bem. Um abraço a todos.